Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Itabuna da Serra. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. E é isso. Vamos dando sequência às nossas coisas. É importante lembrar também que esse projeto tem a finalidade de levar aos nossos alunos um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Nós somos em 9 professores, cada professor está trabalhando matemática. Eu fiquei aqui com a história do teatro e estou esmiuçando isso, né? Como assim, professor? História do teatro é tudo que está lá atrás, né, gente? Eu estou pegando a história da história mesmo. Certo. Bom, eu venho falando já há um tempo sobre o teatro grego, venho falando um pouco sobre contextualização, sobre os acontecimentos históricos que influenciaram a vida dos pesquisadores, que influenciou a vida dos autores, dos dramaturgos, né? E nós estamos nesse processo de transição entre a passagem do teatro grego pro teatro romano. Eles quase que se confundem, né? Porque o teatro romano vai beber na fonte do teatro grego. E nesse processo de conquistas, de invasão de terras, né? Enfim, uma cultura acaba se fundindo com a outra, mas enfim, a predominância do conhecimento grego é inegável, certo? Bom, posto isso, no vídeo anterior eu falei um pouco do período helenístico, né, do helenismo ligado à nova comédia. Eu fiz uma contextualização para que você pudesse entender sobre, vamos dizer assim, sobre a atuação de Alexandre o Grande, né? Até desde como sugestão para que você pudesse pesquisar, porque a expansão do território macedônico fez com que a configuração das grandes capitais, das grandes cidades-estados como Roma, como Atenas, como os territórios persas, inclusive, tudo isso foi reconfigurado a partir dos movimentos, né, das ações alexandrinas, vamos dizer assim. Enfim, então tudo isso teve um impacto cultural, teve um impacto na forma que se fazia cultura, na forma que se pensar arte. E quando a gente pensa em cultura e pensa em pensar arte, a gente pensa em teatro, porque teatro está ligado à literatura, está ligado à questão poética dos gregos, está ligado às questões religiosas dos gregos, está relacionado à questão filosófica, sobre o pensar do grego, né? Enfim, e falando sobre nova comédia, né? Então a nova comédia nasce dentro dessa perspectiva. Morre Alexandre, com a morte de Alexandre fragmenta-se ali o território que foi chamado de território macedônico, né, greco-macedônico. Depois desse processo, você vai ter Roma se fortalecendo e ganhando território, ganhando espaço, certo? Então esse é o movimento. Então é esse período que nós vamos chamar de helenístico, assim, o período helenístico é esse período onde Alexandre expande a cultura macedônica, a cultura grega nos territórios, e depois nós vamos ter, vamos dizer assim, esse pós-movimento alexandrino, né, esse pós-guerra, sendo fundamental também para que outras culturas possam também se estabelecer dentro desse processo, tá certo? Então vamos lá, só para que você possa se localizar. Alexandre, né, nasceu ali em 356, mas ele foi realmente pro quebra-pau, para as guerras, por volta dos 20 anos de idade. E é aí que é muito importante a gente pensar assim. Antes de Alexandre nascer, o pai dele já vinha fazendo campanhas de expansão territorial, certo? Já vinha fazendo campanhas. E dentro dessas campanhas, o pensamento grego, a concepção grega clássica, ela já vinha sendo modificada, porque o pensamento filosófico já era uma realidade. Calma que eu já vou chegar no teatro. O pensamento filosófico já era uma realidade, o pensamento, vamos dizer assim, a produção cultural a produção cultural já não tinha tanto enfoque na questão religiosa mitológica, tá certo? Então é mais centralizada no dia a dia do povo. Então, dentro desse universo é que nós vamos conhecer também, é que vai surgir Menandro, Filemon e Dífilos, que são nomes novos, né? Mas é porque chegaram pouquíssimas coisas desses dois últimos nomes que eu falei para vocês, sobre Filemon e Dífilos. É por isso que eu estou trazendo eles agora. Como eu estou especificando esse conceito da nova comédia, que é para a gente dissociar a nova comédia
daquilo que era a comédia clássica feita por Aristófanes, tá certo? Então a gente está falando de uma nova comédia, é uma nova Grécia, é um novo período, tá certo? Enfim, e por que é importante falar disso? Porque eu já fiz vídeos falando sobre o Menandro, porque o Menandro foi o grande cara, né? Foi o cara que conseguiu, que resistiu ao tempo, que algumas obras conseguiram chegar nos tempos de hoje, mas o Menandro conviveu com outros dois grandes comediógrafos, por assim dizer, né? Que foi o Filemon e o Dífilos. O Filemon tinha uma comédia um pouquinho mais acentuada, era um tom um pouquinho mais acentuado do que o Menandro. Então, eles disputavam os festivais direcionados ao deus Dionísio, né? E muitas vezes o Filemon ganhou do Menandro. Ele ganhou do Menandro alguns festivais, e outras vezes ele corrompeu ali, né? Tem relatos dele ter corrompido muitas vezes para poder ganhar esses. Usou de corrupção para poder ganhar esses festivais. De qualquer forma, Filemon teve essa contribuição, e depois nós vamos ter também Dífilos, que viveu mais ou menos no mesmo período, olha só. Ó, Menandro nasceu em 342 a.C., Filemon nasceu em 362 a.C., e Dífilos em 342 também, ou seja, eles viveram praticamente dentro do mesmo período, tá? Vivenciando todo aquele contexto e produzindo textos ligados à comédia. Vamos pensar que a tragédia, como Aristóteles descreveu, já não era uma prática, porque a tragédia já não tinha mais aquele contexto dos textos de elevações mitológicas, ok? Dífilos vai trazer um pouco disso nas suas comédias, só que não chegaram muitas coisas. E por que eu estou falando desses outros dois personagens, além de Menandro? Por que eu estou falando de Filemon e de Dífilos? Porque quando nós adentrarmos, né, na produção dramática romana, eles vão ser citados, ok? Então, mesmo os textos deles não tendo chegado para os nossos dias com né, os papiros onde esses textos foram escritos, não tendo chegado para a gente com integridade, os autores romanos que sobreviveram ao tempo citam esses nomes, citam esses autores, tá certo? Então é muito importante falar disso. E aí a gente vai pensar assim, Alexandre viveu até 323, né? Que foi, então, quando a gente pensa assim, foi o fim do Império Macedônico. Não necessariamente, porque Alexandre deixou ali descendência, ele deixou generais ainda difundindo essa cultura, tá certo? Só que, na medida que esses generais vão difundindo essa cultura, ela vai perdendo força também, porque eles não têm essa força, eles não têm essa força de imposição, né? Essa força de impor a cultura de forma predominante. Então, e na medida que Roma vai avançando nisso também, a cultura grega ela vai perdendo, ela vai se ela vamos dizer assim, a cultura grega ela inspira, mas ao mesmo tempo ela recua porque outras culturas vão também se apropriando e vão criando novas formas. Ficou claro isso? Bom, diante desse movimento, né, vamos pensar assim, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre Plauto e Terêncio. Plauto e Terêncio. Esses dois últimos já são autores, dramaturgos romanos. Porém, esses caras, vamos pensar assim, que Roma não era uma civilização dedicada às artes ou dedicada ao pensamento filosófico. Então, surgiram pensadores dentro desse período, né? E dentro desse tempo, esses pensadores precisaram beber na fonte de alguém. Né? Se a gente pensar que Plauto nasceu em aproximadamente 254, fazendo a conta aqui, são praticamente 40 anos, né? 40 anos depois da morte de Menandro. Nós vamos ter, por exemplo, Terêncio, que nasceu em 195 a.C., praticamente 100 anos depois. Praticamente 100 anos depois de Menandro. Tá certo? E é importante a gente pensar que 100 anos depois, a cultura, os textos desses caras ainda eram propagados. Isso é muito bacana a gente poder pensar e fazer esse processo de reflexão, de pensar que qual era a Roma que Plauto e Terêncio encontrou. Que Roma que era essa? Era uma Roma que já tinha expandido os seus territórios. Era uma Grécia que já não era tão Grécia. Era uma Grécia que já era uma Grécia
Sabe quando a gente, sabe aquele termo greco-romano? Já era uma Grécia romana, tá certo? Bom, professor, mas o que isso tem a ver com teatro? Nós estamos falando de dramaturgia. Estamos falando de dramaturgia, nós estamos falando de textos feitos pensando em encenação, certo? Vamos lá. Então, eu estou falando então de Menandro, de Filemon e de Dífilos, para que a gente possa entender então que esses três caras viveram o mesmo período, produzindo comédia, que é uma comédia que não era igual à comédia clássica, já era uma comédia que conversava um pouco com a tragédia, mas não com a tragédia feita de forma clássica, mas com uma tragédia com uma comédia que já conversava com os conflitos da sociedade. É tanto que assim, ó, tem uma característica muito bacana da nova comédia, que é a seguinte, ó, a nova comédia representa a sociedade ateniense e a moralidade social do período. Porém, não há nenhuma tentativa de criticar ou melhorar essa sociedade. Ou seja, os textos já não tinham aquele efeito de, poxa, vou moralizar, vou construir toda uma ideia moralizante para que a sociedade possa assistir o meu espetáculo e ter o processo de catarse, como citava Aristóteles, por exemplo, né? Ó, a nova comédia fala do homem comum, da vida social e dos percalços do indivíduo. Ela não está tão preocupada com feitos políticos, né, com os feitos mitológicos. Ela não está preocupada com isso, não significa que ela não faça citações ou que ela não use desse recurso para poder criar ali, para que seus textos sejam inspirados, tá certo? Bom, e falando disso, agora que ficou claro, então vamos pensar assim. Filemon, da nova comédia, falando de nova comédia, Filemon era aquele cara do texto um pouquinho mais azedo, mais mordaz. Menandro era um cara mais tranquilo, já fazia uma comédia que era mais ligada ao povo, que era um pouco mais consciente, uma comédia mais leve, né? Uma tragicomédia, por assim dizer. Nós vamos ter Dífilos, que era um cara que fazia recursos aos textos mitológicos, fazia uma comédia, mas ele buscava recursos nos textos mitológicos, tá certo? E aí, de 50 a 100 anos depois, nós vamos chegar nesses dois outros grandes dramaturgos romanos, Plauto e Terêncio. Tá certo? Então, esse é o conceito da nova comédia. Eu citei 3 gregos e 2 romanos para falar de nova comédia. Porque você vai ter 3 gregos que encabeçam e 2 romanos que vão dar vida, corpo e voz a essa nova comédia. E por que é importante falar, né, da nova comédia? Porque ela influenciou posteriormente, né? A nova comédia influenciou grande parte da literatura europeia ocidental, principalmente através de Plauto e Terêncio, certo? Em particular, o drama cômico de Shakespeare e de Molière, certo? Então vamos pensar assim, para a gente poder fechar. Plauto e Terêncio bebem na fonte de Menandro, Filemon e Dífilos, ok? Posteriormente nós vamos ter Shakespeare e Molière bebendo na fonte de Plauto e Terêncio. Maravilha? Então, espero que tenha ficado claro essa concepção de nova comédia, tá certo? Nas próximas aulas nós vamos discutindo isso com um pouquinho mais de detalhe, nós vamos nos atentar agora aos autores romanos, ao que esses caras produziram, né? Mas sabendo que eles partiram de uma referência. Que fique muito claro isso, tá certo? Os autores romanos partiram de uma referência, tá certo? Acho que é isso. Professor Paulo, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Até nosso próximo encontro. Valeu!